Hoje nós encerramos a nossa série de maneira brilhante. Foram 3 dias, 3 domingos impactantes que culminaram na nossa ação de ontem. No primeiro domingo nós chegamos para vocês e dissemos assim: ame seu vizinho, é sobre amor, e o amor nos move. No segundo domingo, nós chegamos para vocês e dizemos assim: agora que nós sabemos que o amor nos move, ele precisa ser movido em direção aos invisíveis, aqueles que as pessoas muitas vezes não enxergam, não olham, não se importam. No terceiro domingo, nós dissemos que esse amor que está nas nossas costas do ame seu vizinho, ele reconstrói, porque no final de contas é sobre isso, gente. Eu não sei se você sabe, mas se você sabe eu vou lembrar: amar o seu vizinho não é sobre doar coisas. Amar o seu vizinho não é sobre carregar coisas. Amar o seu vizinho não é sobre pregar em unidades prisionais, em praças, em hospitais. Amar o vizinho, amar nosso vizinho, é dizer: ei, Jesus lembrou de você. Porque no final das contas, através das nossas ações, várias pessoas aceitaram Jesus, várias pessoas se reconciliaram, várias pessoas encontraram a complete, escreva aí, salvação. Hoje nós vamos então falar sobre isso. Esse amor que nós pregamos, esse amor que nós vivemos, é o amor que nos salva. E não só por um período, mas por uma estação. Eu tenho, pastor Wendel, um atribulado que me segue no Instagram. Sempre ele arruma alguma coisa para contrariar a minha vida. Só que ele não contraria. Hoje de manhã, quando eu fui pegar meu celular, que eu fui olhar o meu Instagram, celebrando os resultados do Ame Seu Vizinho, da Sul, da igreja, aí ele colocou assim, ó, escute isso: vocês só ama no sábado? E na segunda? E na terça? É um filisteu, um cara desse. Mas sempre que ele escreve alguma coisa, eu paro para pensar. Tem seu valor. Eu sei que ele é um cara ferido em nome de Deus. Você entende isso? Ferido em nome de Deus, foi para uma igreja, em nome de Deus, foi rechaçado, foi ferido. Então ele não tem culpa do que ele pensa, do que ele sente. Mas ele, sem querer, deu o tema da pregação de hoje. Porque eu e você precisamos continuar amando nosso vizinho, para que ele e nós sustentemos a nossa salvação. Porque não é sobre coisas, as cestas vão acabar, os kits de higiene vão acabar, os arrobas, as hashtags vão acabar, e nós continuamos perpetuando isso em nome de Jesus. Esse amor que salva é o amor que tem algumas nuances, algumas prerrogativas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, baseado na vida de um homem chamado Zaqueu. Abra sua Bíblia, se você a tem. Aconteceu alguma coisa ali? Tem algum Zaqueu aí? Zaqueu, fica em pé aí para ver tua estatura. Esse Zaqueu aí é alto, Olha, seu burburinho. Ei, campus online, unidades prisionais. A ala do lado de cá teve um frivião grande aqui, porque tem um Zaqueu ali. Eu falei da vida do Zaqueu. Pois tu abre teu olho, viu, Zaqueu? Que eu vou pregar é sobre ti hoje. Ei, abra sua Bíblia em Lucas 19 e fica com a Bíblia aberta, que eu vou nela. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. Vem comigo. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Vem comigo, essa pregação vai ser meio que expositiva. Zaqueu era um homem rico e chefe dos publicanos. Se você não se lembra, ou se você se lembra, eu vou dizer o que é isso. Zaqueu
ele era o chefe, ele era o CEO, ele era o responsável pela cobrança de impostos. Cobrar imposto não era algo bem visto para o povo, sobretudo porque normalmente o publicano era um judeu que cobrava de judeus, e ele cobrava na mão dura. Para ele ser um publicano, ele tinha que ter influência política, influência social, e ele tinha que ter dinheiro, porque para cobrar ele precisava lidar bem com o dinheiro. Então ele não era um cara bem visto, mas Zaqueu está lá. Ele era rico e ele não era bem visto. Mas o versículo 3, vai dizer assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Por que Zaqueu queria ver Jesus? Porque talvez ele fosse um curioso. Não sei. Talvez Zaqueu fosse cearense. Você que está no campus online, que é de outro estado, eu quero te dizer uma coisa: o cearense é curioso. É curioso o fato do cearense ser curioso. Por exemplo, o cearense está passando na sua mão de ir, na mão de voltar teve um acidente. Ele reduz a velocidade do carro para ver o que foi que aconteceu do outro lado, atrasando a vida de um monte de gente. O cearense é curioso. O cearense não pode ver um monte de gente reunida que ele fica: o que foi que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Talvez Zaqueu ele tinha o espírito cearense. Não sei. Acho pouco provável. Mas pelo desenrolar da história, eu acho mais provável que Zaqueu estava passando era por um problema. Eu tenho motivos para acreditar que existia um vazio no coração de Zaqueu do tamanho de Jesus. E mesmo ele tendo dinheiro, mesmo em vistas da sociedade, ele sendo alguém bem-sucedido, dentro dele, ele podia ter um vazio enorme que ele não sabia como preencher. Zaqueu no Instagram era uma pessoa, mas dentro de casa, ele era outra pessoa. E ele ouve falar de Jesus. Então eu acredito. Diga, ele acredita. Aponte para mim, ele acredita. Faça um movimento. Reage, igreja. Diga, ele acredita. Eu acredito veementemente que Zaqueu já tinha tentado de tudo para resolver alguma coisa. E ele não resolveu. Zaqueu já tinha ido para o psicólogo, para o psiquiatra, para o coach. Ele já tinha ido para não sei quanto seminário da gota serena, do manto sagrado que vai mudar a sua vida. Ele já ele estava em todo canto. Ele já tinha frequentado diversas seitas religiosas e nada tinha resolvido. Mas ele tinha uma chance, uma última chance. E essa chance se chamava Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, eu não sei o que você está passando, eu não sei se existe um vazio no seu coração, eu não sei se você é o tipo de pessoa que chegou aqui online, ou presencial, ou está nessa unidade prisional, e disse assim: eu já tentei de tudo, mas eu quero te dizer, o seu tentar de tudo acaba quando você conhece o tudo que você precisa. O nome dele é Jesus Cristo. Zaqueu ouviu. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele era pequeno. E a multidão atrapalhava. Ei, sai da multidão. Some da multidão. A multidão, às vezes, ela te atrapalha. Ou então faz como a mulher do fluxo de sangue, sai abrindo caminho no meio da multidão. A multidão está aqui, ó. Vai aqui, ó. A multidão aqui, ó. Vai. Tem multidão no meio aqui, ó. Quero saber, ó. A multidão mesmo, ela vai abrindo caminho, ó. Olha, tá vendo? A multidão abre caminho, porque uma pessoa decidida, eu estou nessa câmera aqui, ficou muito perto, né? Uma pessoa decidida, ela abre o caminho, igreja, abandona a multidão. O que está te atrapalhando de ver Jesus?
Sabe a multidão, meu. Sabe aquela coisa do crente? Eu boto o pé e Deus põe o... Ele vai para a multidão. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Eu sou tão pequenininho. Eu não quero saber, Jesus está passando, meu. Ei, Jesus está passando. Você entrou nesse culto aqui, não foi para cantar louvores, você entrou para adorar o Senhor. Você entrou aqui, não foi para assistir uma pregação, não. Você entrou aqui para ser transformado pelo Espírito Santo. Jesus está passando! E Ele é do tamanho do buraco que você precisa tapar. Aliás, Ele é maior. Negócio de tamanho de buraco, Ele é maior. O texto continua. Eu não sei se você está preparado para entender isso, não. Quem está preparado diz: eu estou. Escreve aí, Daiane, Carlos, escreve aí: eu estou. Eu estou. Versículo 4. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Espera, Zaqueu correu. Eu vou correr. Tem trabalho nenhum para eu correr, ó. Eu não tenho trabalho nenhum para correr. Eu vou e volto, dou trabalho para os câmeras, porque é isso mesmo. Ó, agora o pessoal não usava calção naquela época. O pessoal usava vestido, chamado de túnica. Uma mulher que usa saia, que usa vestido, ela sabe que para ela correr, ela precisa levantar o vestido. Ela só corre se ela levantar o vestido. E quando ela levanta o vestido, ela mostra as pernas dela. Isso para um homem era indigno naquela época. Zaqueu, Jesus está passando. Eu acho que Zaqueu nem pensou nisso. Se ele pensou, ele deve ter dito assim: eu lá me importo. Eu quero saber se Jesus está passando. Se eu precisar tirar vestido, eu tiro. Se eu tiver de correr, eu corro. Agora você imagina. Eu estava estudando de novo essa pregação agora de tarde. Aí eu levantei para cima assim. Eu levantei meu rosto para cima. E eu quero que você imagine o pastor Costa Neto subindo numa árvore. Imagine aí. Imagine, nosso pastor sênior. Se for preciso, ele sobe. Mas eu quero que você faça um esforço mental para ver o pastor Costa Neto subindo numa árvore e a pastora dizendo: vai, neném. Ou a pastora neném dizendo: vai, pastor. Vai, pastor. Ei, é ou não é estranho? Quem vocês estão entendendo? Ei, olhe para mim. Olhe para mim. Eu estou aqui, eu estou ali, eu estou aqui. Eu venho para cá. Ó. Corta para lá. Isso. Ó. Eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Não pense que a minha brincadeira aqui de comunicar é duvidar da seriedade de quem está me ouvindo. Eu estou falando sério. Eu não estou brincando. Zaqueu, ele corre, ele se humilha, ele vai atrás, porque Jesus é mais importante do que o que as pessoas vão pensar. Corta para cá. E se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo, eu vou ter que... Aí é muito difícil. Se aceitar Jesus, só aceita, deixa Ele fazer o resto. Tem que levantar o vestido, levanta. Tem que sair correndo, sobe. Tem que subir na árvore, sobe. Deixa que Jesus faz o resto. Eu vou continuar a ler, eu posso continuar? Eu vou continuar, está fazendo sentido? Diga aí amém. Escreva aqui amém, porque o Carlos Eduardo está prestando atenção, o Lucas também, a Daiane também, a Mariana também, só tem vocês prestando atenção, escreve mais gente aí. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Eu quero que você note duas coisas. Primeiro, Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus, quando entrou naquela cidade, ele tinha um plano para a vida de Zaqueu. Ele estava só esperando Zaqueu se esforçar. Ei, Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Jesus, ele não está vendo o que você faz para ele te encaixar no joguinho de quebra-cabeça dele, não. Jesus já sabe o que Ele quer para a sua vida. Jesus já chegou sabendo o seu nome, Reuel. Jesus já chegou aqui
com um propósito estabelecido para a sua vida a partir de hoje. Quer você creia nele ou quer você não creia nele, há um plano dele na sua vida, e ele está esperando que você levante o vestido, corra, que você suba numa árvore, que você enfrente a multidão, para ele operar o milagre que ele quer na tua vida. Não adianta ficar só esperando ele passar. Ei, Bartimeu gritou: Jesus! O oficial foi atrás dele, atravessou uma viagem para ir atrás dele. E agora Zaqueu, rico, interessante, Zaqueu sobe a árvore, mas ele desce no patamar social de quem ele é e do que acham dele. Eu gosto daquele louvor. Eu sou um cara, vou falar uma curiosidade minha aqui, eu sou um cara que presta atenção em cada palavra que eu estou cantando. Eu vou contar outro segredo meu, eu só sei orar cantando, sabia? Quer dizer, eu sei orar também, mas assim, o meu momento com Deus, eu faço só através de louvor. E tem louvores que ele acertam o meu coração como uma flecha acerta o alvo. Por exemplo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, canta Fortaleza, em meio ao deserto, não bata palma não que estraga, haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Vocês estão entendendo o que estou cantando? Ouça a voz, Deus te dá escape. Bom é o tecladista tentando achar o som do desafinado, tentando achar o tom, Leandro, ó, misericórdia. Ei, o louvor diz que Deus Ele já tem. Ele não está atrás de te encaixar num projeto, num propósito de vida, não. Ele diz assim para você: você não entrou nessa sala de culto dentro dessa unidade prisional à toa, você não clicou nesse link à toa, você não entrou aqui nesse auditório à toa. Isso faz parte do plano que eu tenho para você. Agora eu quero que você faça uma coisa: corra, suba uma árvore, enfrente a multidão para você ter um encontro comigo. A outra coisa que eu acho legal aqui no versículo 5 é que Jesus diz assim: eu preciso ficar na sua casa. Jesus, ele não está colocando como algo facultativo, não. Ele não está dizendo assim: se você quiser eu vou. Ele está dizendo assim: ei meu filho, eu preciso ter contigo. A necessidade é maior minha, a necessidade é maior de Zaqueu, mas Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele diz assim: eu preciso ter contigo hoje. Eu preciso ter contigo hoje. E a gente está muito ocupado, correndo, preocupado. E Jesus está dizendo assim: Duarte, eu preciso ter contigo hoje. Vem para um tempo de mesa comigo. A solução para a tua vida não está nesse relacionamento. A solução para a tua vida não está nessa aprovação. A solução para a tua vida não está nesse contrato fechado. A solução para a tua vida não está nessa cura. A solução para a tua vida não está nessa sua conta paga. A solução para a tua vida está em você ter um tempo de mesa comigo. Zaqueu, eu preciso ir para a sua casa. Aí, é aquele ditado: juntou a fome com a vontade de comer. Zaqueu foi atrás, Jesus queria, bora. Aí a turma do deixa disso diz: rapaz, filho do carpinteiro aí, se hospedando na casa de um pecador. É isso mesmo. Jesus se hospeda, é na minha casa, é na sua casa. Porque se nós fizermos, como diz o Salmo 139, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, não sobra um, como diz lá em Romanos 3, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E muitas vezes, automaticamente, é o pecado que tem te afastado do Senhor, e você não tem percebido isso. É isso mesmo.
É na casa do pecador mesmo que ele vai. Aí tem gente aqui dentro. Eu falo muito isso para as pessoas das unidades prisionais. Escute isso. Você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, inclusive aqui. Tem muita gente aqui que as pessoas não acreditam mais. Aqui também. Não é só uma questão de ter cometido uma contravenção penal, não. Tem gente aqui que não acredita mais em si. E que as pessoas também não acreditam. Mas Jesus pousa na casa de quem as pessoas não acreditam. Jesus pousa na tua casa. Que hoje está chegando aqui dizendo, caramba, para mim não tem mais jeito. Não tem mais jeito, já tentei de tudo, não aguento mais, não tem mais jeito. Eu quero só te lembrar uma coisa comum dentro do cristianismo e dessas pregações que te inspiram. Ananias também não acreditava em Paulo. Ananias chegou a dizer assim, está lá em Atos 9, Paulo persegue os cristãos. Inclusive o Senhor se encontrou com ele indo perseguir os cristãos. Olha, o Espírito Santo está me dizendo aqui que alguém que está ouvindo tem planos que não são de Deus para essa noite. Será que é tu interno? Não, é aqui no auditório. Tem gente planejando algo que foge dos princípios de Deus essa noite. Não deixa Jesus te encontrar desse jeito. Muda de ideia. Encontra Jesus agora, enquanto Ele está passando. Muda de ideia. Você sabe o que é que eu estou dizendo? Ananias diz, Paulo, aí Jesus. Eu acho que Jesus pensa no coração dele, olhando para Ananias e diz, sabe de nada o inocente. É ele mesmo. É ele mesmo. Faça o seguinte, você duvida dele, pois vá lá dizer para ele que eu o escolhi para pregar as boas novas do meu evangelho. Esse sou eu, esse é você, esse é Zaqueu. Ele se senta com Jesus e do versículo 7 para o versículo 8, eu não sei o que acontece. Mas só diz assim, Zaqueu porém levantou-se e disse o Senhor. Se ele levantou é porque ele estava sentado. E eles já estavam na casa de Zaqueu. Então, agora eu estou vendo, Carol, Jesus sentou à mesa com Zaqueu. Zaqueu ficou ali na frente dele. Ei, sabe aquelas coisas que... Eu não sei se você pensa nisso. Mas, quando eu chegar no céu, eu vou falar com o apóstolo Paulo. Eu vou perguntar como é que foi a vida dele. Sabe? Quem já pensou nesse negócio assim? Ei, quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço em Jesus assim e dizer obrigado pessoalmente. A fila vai estar grande, mas sua vez vai chegar. Ei, sabe de uma coisa? Quando eu chegar no céu, eu vou dizer, cadê Zaqueu? Cadê Zaqueu? Talvez eu tenha dificuldade de encontrar, porque ele é baixinho. Mas talvez eu consiga vê-lo por conta que ele é baixinho. Quando eu chegar na frente de Zaqueu, eu vou dizer, cara, Zaqueu, eu vou olhar para ele e vou dizer, Zaqueu, olha para mim, Zaqueu. Zaqueu, o que foi que Jesus te disse? Porque não tem diálogo. Jesus entra na casa dele e o simples fato de Jesus estar ali diante dele faz com que ele se levante. Eu imagino que ele dá uma pancada na mesa, pá, e ele diz assim, olha Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ei, nós temos um homem
desonesto, que em poucos minutos, talvez, o versículo que passa de um para outro não me dá noção de tempo, mas ali naquele momento, o Espírito se apossa de Zaqueu, e ele diz: hoje eu resolvo ser diferente, hoje eu resolvo mudar. O Espírito Santo hoje diz para você aqui, diz para você aí, hoje é dia de você resolver coisas na sua vida, de você deixar de titubear de um lado para o outro, de você deixar de ficar em dúvidas em andar com Deus e andar com os outros, de você deixar de viver uma vida segundo princípios mundanos e dizer assim: ei Jesus, eu estou fechado contigo. Hoje é dia de você se levantar, botar a mão na mesa, Pai, e dizer: pecado, você não me vence mais. Aí Jesus olha e diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pronto. Cumpriu-se na vida de Zaqueu aquilo que nós fizemos no Ame Seu Vizinho. Entrar nas casas, nos estabelecimentos, para salvar vidas, em nome de Jesus. Hoje eu e você precisamos dessa salvação. E antes dessa salvação, que é a salvação da morte eterna, a gente precisa dessa salvação de nós mesmos. A gente precisa ouvir aquele louvor, Deus te ajude, que diz assim: então liberta-me de mim, eu quero ser a tua. Se você estiver, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é a presença de Jesus salvou a vida de Zaqueu. Mas como eu estou te dizendo, não salvou da morte eterna, salvou de uma vida de avareza, salvou de uma vida, quem sabe, de impureza. Uma vez, uma pessoa chegou para um pastor e disse assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. A gente está cantando isso, né? Pastor, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Aí o pastor disse: traga uma peneira. Eu quero que você encha essa peneira de água. O cara pegou a peneira, ficou se perguntando: como é que eu vou fazer isso? E o pastor disse: bora. Aí ele foi e começou. Pastor, eu não estou entendendo. O pastor pediu licença,
pegou a peneira e disse assim: eu vou te mostrar como é que enche uma peneira de água. Uma peneira, ela só fica cheia de água se ela estiver mergulhada, se ela estiver na presença, assim como Zaqueu esteve na presença de Jesus. Ele mergulhou na presença e sem nenhuma palavra, Zaqueu mudou a sua vida, porque ele mergulhou na presença. Ele ficou cheio da presença. Ei, CC Videira, unidades prisionais, campus online, chega de se melar da presença do Espírito. Chega de visitar cultos. Chega de fazer devocionais para cumprir protocolos. Chega de comprar os teus ingressos para os próximos seminários. Está na hora de você mergulhar na presença de Deus e deixar que Ele transforme a sua vida. Quando você está mergulhado aí em casa, é dentro do carro, é no trabalho, é no meio da rua, é na academia, é no esporte, mergulha na presença de Deus, porque Ele tem salvação para a tua casa. E se você está entusiasmado como eu, fique em pé. Cadê o louvor que ainda não subiu? Eu vou aproveitar o meu espírito de cantor e vou cantar. Chegou o louvor. Eu quero que você escute essa oração que o nosso time vai fazer. Isso aqui não são palavras cantadas, isso aqui é rendição diante do Senhor. Então abra a sua boca aqui onde você estiver. Se você não sabe, escute, e depois eu volto para nós orarmos, para encerrar esse culto hoje. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça, cante, Deus já tem.